Hoje eu estou aqui para falar com você que sempre teve muita dificuldade em matemática na escola, né? Passou por grandes apuros em relação à disciplina, momentos de prova, avaliação, ficava nervosa, não sabia como se controlar, aquela frio na barriga, a mão suando, aquele sentimento de impotência, de incapacidade. Quero falar com você hoje. Você tem muito receio de repente passar isso para o seu filho? Fica preocupada em como que eu vou conseguir ajudar meu filho se no passado eu tive muita dificuldade em matemática? Fica calma, fica tranquila, eu posso te ajudar em relação a isso. Hoje vou passar para você alguns truques, algumas dicas bem simples, porém muito eficazes, para que você possa trabalhar com a sua criança em casa mesmo e desenvolver nela as habilidades para a aprendizagem em matemática. Você já ouviu falar em relação termo a termo? Não? Essa é uma aprendizagem extremamente importante e que vem antes da aprendizagem dos algarismos, dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes de aprender os números, é extremamente importante a gente desenvolver essa habilidade, que é a relação termo a termo. Mas afinal, o que é isso? O que é então a relação termo a termo? Nada mais é do que eu distribuir elementos um para um. Ou seja, vou dar um exemplo prático na brincadeira da criança. Ah, seu filho está brincando de carrinho. Para cada carrinho, ele vai colocar um homenzinho. A sua filha está brincando de boneca. Para cada boneca, uma chupeta. Então, é relação um para um. Relação termo a termo. Então, essa é uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver nas crianças e que muitas vezes ela até é trabalhada, mas de forma não consciente, e aí a gente não consegue estimular da forma correta, ou então muitas vezes ela é deixada de lado, né? Não é trabalhada, não é estimulada. Então a gente precisa ter atenção em relação a isso. E com coisas muito simples, a gente pode trabalhar essa habilidade. Esses dias aqui em casa, eu observei a minha filha brincando. A Manu tem 3 anos, né? E eu tava lá com ela brincando de pecinhas de Lego, de montar com elementos da fazendinha. Então ela construiu todo um cenário de fazenda e aí ela colocou os animaizinhos dentro do cercadinho da fazenda e começou a distribuir os alimentos para os animais. O que ela fazia? Ela pegava uma pecinha de montar e entregava para cada animalzinho. Então, isso é a relação termo a termo. Então, numa brincadeira, num momento de brincadeira, ela tá lá trabalhando essa habilidade. Então, se esse é um animalzinho, ele precisa de um alimento. Esse é outro animalzinho, outro alimento. Que nesse momento, inclusive, trabalhando faz de conta, né, representado por uma pecinha. Então eu observando e estimulando. Ah, e esse daqui vai ganhar também? Ah, falta a galinha, ela vai ganhar também? Né? Então, muito mais importante do que eu ficar lá com ela repetindo a sequência numérica, vamos cantar os números, ou vamos falar o nome dos números, enfim, que é uma coisa que a criança pode fazer, né? Mas ela vai fazer com 3 anos, não tem tanta necessidade que eu trabalhe só a questão dos números, dos algoritmos com ela. Então, eu vou lá estimular essa relação termo a termo, né? E vou pensar nos números depois, mais pra frente. Então, no momento de brincadeira mesmo, ela tá lá desenvolvendo uma habilidade matemática extremamente importante e que antecede, vem antes da construção do número. É uma base matemática muito importante para a construção numérica. E a gente consegue trabalhar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
em situações que a gente vivencia em casa, sem ter que, por exemplo, parar. Então, eu vou parar toda a minha rotina de correria, né, dia a dia dentro de casa, que a gente tem diversas tarefas. Então, tô lá arrumando almoço, organizando as coisas. Eu não preciso parar o que eu tô fazendo para estimular essa habilidade no meu filho. Eu vou aliar o que eu estou fazendo com o desenvolvimento dessa habilidade. Então, existem várias formas da gente fazer isso. Eu vou citar aqui para vocês algumas que são viáveis e que a gente pode fazer diariamente para trabalhar essa habilidade de relação termo a termo. Então, por exemplo, no momento de organizar a mesa para o almoço, ou para o jantar, ou para o lanche da tarde, e aí vai variar dependendo do seu contexto, né? Tô lá organizando a mesa, eu vou envolver a minha criança nesse momento. E como? Vou pedir para ela organizar. Então, eu coloquei os pratos, ou peço para ela colocar os pratos na mesa. Quantas pessoas são? Então eu vou colocar o prato para a mamãe, eu vou colocar o meu prato, eu vou colocar o prato do pai, eu vou colocar o prato do irmão, da avó, do tio. Para cada membro da família, um prato. Relação termo a termo, 1 para 1, certo? Além disso, aí eu vou complementando com os talheres, com o guardanapo. Então, eu vou trabalhando essa relação termo a termo, 1 para 1, com os elementos que constituem essa mesa, essa organização de um momento que é corriqueiro, que a gente trabalha todos os dias, que a gente vai fazer lá diariamente, né? Que é extremamente necessário. Então, eu vou, além de desenvolver essa habilidade matemática, eu tô trabalhando também o quê? Um sentimento de pertencimento. Então, olha que bacana. Além de trabalhar uma habilidade matemática, eu tô trabalhando também a questão emocional. E o que seria então esse sentimento de pertencimento, né? É a criança perceber que ela é um membro importante na família. Então, ela faz parte, né, daquele contexto social e ela é extremamente importante para que ele exista. E como que eu demonstro isso para o meu filho? Incluindo ele nas atividades da casa, né, no contexto em que ele está inserido. Então, é importante sim a gente inserir a criança nas atividades que a gente tem corriqueiramente em casa. Além disso, traz aí um auxílio pra gente, a criança fica satisfeita com esse sentimento de pertencimento, se sentindo incluída, valorizada, né? Olha como é importante o meu trabalho. Então a minha mãe reconhece que eu sou importante, eu consigo ajudá-la nesse momento. E trabalhando a habilidade matemática, uma coisa extremamente importante e fundamental e que antecede o conhecimento dos números. Então, eu dei aí um exemplo para você, né, em relação ao momento de alimentação. Mas isso, se a gente parar para pensar, tem vários momentos em casa que a gente consegue estimular essa habilidade. Então, por exemplo, momento de colocar roupa no varal, né? Outra coisa que a gente faz, assim, inúmeras vezes durante a semana. Eu vou lá e preciso, então, quantos pregadores que eu vou usar para cada roupa? Vou usar 2? Então, para essa roupa eu vou pegar esses 2. Para outra roupa eu vou pegar outros 2. Então, esse seria mais um exemplo de que a gente pode trabalhar uma habilidade. Além disso, existem brincadeiras, jogos mais voltados para essa aprendizagem que a gente também pode trabalhar em casa. Mas o que eu quero aqui é que você consiga ter uma visão, uma compreensão do que é essa habilidade e utilizar do seu contexto, utilizar da sua prática diária para incluir o desenvolvimento dessa habilidade com o seu filho. Então, para que você não precise parar a sua rotina para trabalhar essa questão com o seu filho. E aí você pode me perguntar assim, com que faixa etária, com que idade que eu posso começar
a fazer, a desenvolver essa habilidade, a fazer esse tipo de trabalho que você falou? Gente, desde muito cedo. Então, assim, se você tem uma criança pequena, um bebê, né, que tá lá com seus 9, 10 meses, brincando já com os potinhos, a gente já consegue estimular isso, mas a partir dos 4 anos é de extrema importância que seja estimulada conscientemente essa habilidade. Então, a gente vai trabalhar sim, desde muito cedo, mas a partir dos 4 anos, que é inclusive, né, a idade que as crianças iniciam lá a educação infantil de fato, então a gente precisa sim estar bem consciente e estimular essa habilidade. Ah, tá, mas meu filho já não tem mais essa idade, mas eu noto que ele ainda tem muita dificuldade em matemática. A habilidade a gente sempre deve estimular e pode. Quanto mais a gente estimula, melhor a criança fica. Então, não tem uma contraindicação. Ah, o meu filho já tem 10 anos, então eu não vou mais estimular essa habilidade de relacionar termo a termo, relacionar um para um. Não, se ele tem 10 anos, eu posso sim estimular. Ah, e da mesma forma? Sim, da mesma forma. Porque ele vive na minha família, na minha casa, ele pode me ajudar em relação a isso. Então eu vou estar aliando duas coisas, né? A rotina da prática diária ali com essa habilidade matemática e trazendo também de quebra o sentimento de pertencimento, incluindo aquela criança no contexto do dia a dia da família. Então é extremamente importante desde muito cedo e eu não preciso me limitar com uma idade em relação a isso. Posso continuar sim estimulando. Ah, mas meu filho já sabe fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim. Isso garante que ele já saiba já tenha desenvolvido toda essa habilidade? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, mas o estímulo, ele é sempre bem-vindo, ainda mais quando ele vem de uma forma diferente, uma forma que não é a tradicional, que não é aquela que a escola trabalha. Então ele vai trabalhando uma matemática que ele não está percebendo. Muitas crianças falam que a matemática está lá na escola. Então, é uma forma da gente trazer para um outro contexto a matemática e mostrar para a criança a importância dela. Então, voltando lá naquele exemplo da gente organizar a mesa do jantar. Depois que trabalhou isso com a criança, fazer perguntas. Ah, para esse prato, o que você colocou? Ah, eu coloquei um talher. E para esse outro? E trazer para a criança. Olha, você sabia que você acabou de trabalhar matemática? Olha que legal, essa é matemática, então vou juntar esse prato para essa pessoa, esse talher para esse prato. Isso é uma aprendizagem matemática, a gente está trabalhando juntos matemática. Olha, não é gostoso? Olha que divertido a gente trabalhar matemática. Então, é a gente trazer a matemática para fora da sala de aula, num contexto da vida, da prática diária, e a criança ver um sentido, um significado, um norte para aquilo. Então, mostrar que é muito gostoso, que tem muitas situações que eu não uso o número em si, mas que tem matemática. Você já tinha parado para pensar nisso? Já conhecia essa habilidade? Já sabia que essa habilidade ela antecede a aprendizagem dos números? Olha só, provavelmente não, né? E é muito legal, muito gostoso a gente saber, aprender e conseguir trabalhar isso com o nosso filho, com nossa filha. E saber que conscientemente eu posso ajudar a trabalhar essa habilidade que faz parte de uma estrutura cognitiva. Olha só, estrutura cognitiva, né? Lá dentro do nosso cérebro e é extremamente fundamental para a aprendizagem matemática. Então, essas dicas com certeza irão te ajudar, né, favorecer aí o desenvolvimento dessa habilidade e trazer também, além do sentimento de pertencimento nessa prática de atividades do cotidiano, de quebra
despertar ali o interesse, o gosto, o prazer pelo conhecimento matemático, pela matemática. Então a gente precisa realmente estar atento a isso no nosso dia a dia para conseguir com que o nosso filho cada vez mais se interesse pela matemática, e o resultado disso com certeza é o avanço, o desempenho que vai melhorando. É uma coisa que ela é indireta, então a gente não está trabalhando com o reforço da aprendizagem matemática, então a gente não está reforçando o que a criança está aprendendo na escola, mas a gente está trabalhando de uma forma diferente conceitos que são muito importantes e que antecedem o trabalho efetivo com os números, com os algarismos. Então, nunca é demais nós estimularmos habilidades, e essa é uma habilidade muito importante. Então, vamos estimular com as nossas crianças, né, a partir de situações do contexto do dia a dia. Então, a partir de hoje, eu te convido a pensar. Então, em situações do seu dia a dia em que você consiga trabalhar essa habilidade com o seu filho. Então, pense num momento de organização da casa para também incluir a criança. Pense em momentos que você reservou para brincar com o seu filho. O que ele gosta de brincar? Quais são as brincadeiras favoritas, os brinquedos que ele usa? Daí, nesse momento, a gente pode aliar os brinquedos mesmo com o desenvolvimento dessa habilidade. E aí entra o que eu falei para você, né? Lembra lá do exemplo da minha filha? Usar uma pecinha para cada animalzinho. E aí eu posso, né, variar isso, boneca, o carrinho, o palitinho, e você vai perceber que a criança, ela é extremamente criativa. Então vamos buscar dessa criatividade da criança agora analisando com outro olhar. Então agora você já tem esse conhecimento, você já sabe o que é essa habilidade. Então agora cabe a você, adulto, observar os gostos, o que a sua criança faz, para aproveitar desses momentos com mais intencionalidade, com intenção na sua ação. Então eu vou olhar para o que o meu filho está fazendo e vou aproveitar o momento para desenvolver uma habilidade que ele precisa. Olha que interessante, eu não preciso então trazer como um momento pesado, uma coisa ruim, que é parar tudo o que eu estou fazendo, tudo que eu mais gosto de fazer, eu vou ter que parar para trabalhar a matemática que eu não estou indo bem. Então eu vou ali num contexto que a criança goste, que ela esteja descontraída, leve e que seja leve para todo mundo. Tanto para você enquanto mãe, quanto para o seu filho. Então vai aproveitar aquele momento gostoso da rotina do dia a dia para desenvolver uma habilidade matemática. Então eu espero que agora você tenha essa visão, esse olhar mais clínico que a gente fala. Olhar clínico por quê? Porque ele tem mais intencionalidade. Então eu já sei daquela habilidade, vou olhar para ela com intenção e vou procurar desenvolver essa habilidade no meu filho. E eu fiz isso uma vez, basta? Não. Essa habilidade é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e fazer assim constantemente. Então, constantemente eu vou fazer diariamente, sempre que possível. Quanto mais eu fizer, melhor. E relembrando então, não tem uma idade fixa, né? Eu preciso trabalhar só com crianças de 4 anos essa habilidade. Não, como é um estímulo que eu estou fazendo, ele pode ser trabalhado desde muito cedo até, né? Provavelmente você não sabia disso. E hoje você vai ter um outro olhar para quando for fazer esse tipo de atividade. E com certeza você vai encontrar infinitas possibilidades, porque agora você tem um olhar mais clínico em relação a isso. Um olhar mais apurado, um olhar que tem intenção na ação. Então não tem contraindicação.
Você vai começar desde muito cedo e vai continuar estimulando essa habilidade com a sua criança. E aí você vai então começar a notar evolução na questão matemática, na questão da aprendizagem matemática. Então, com pequenas ações, coisas muito simples. Então, eu trago aqui para você possibilidades sem ter que trabalhar a questão formal, né? Então, o reforço, o sentar para fazer a lição de matemática. Então, você já trabalhou lá na escola, agora você vai trabalhar aqui com a mamãe. Senta aqui do meu lado. Não, não é isso. É importante o momento de lição, de eu sentar com meu filho? É importante sim. Mas a gente vai pensar agora em alternativas, em questões mais lúdicas, gostosas, prazerosas, que a gente possa desenvolver habilidades. E pensando também, é claro, no lado da mãe. Por quê? Porque a gente tem sim uma rotina que não é fácil, que é corrida, diversas atividades na agenda e a gente tem que dar conta de tudo. Muitas vezes bate aquele sentimento de ai meu Deus, eu tô muito sobrecarregada, muita coisa na minha agenda, eu não consigo parar para ajudar o meu filho nas questões matemáticas, eu não sei nem por onde começar, é tanta coisa que eu fico perdida. A gente se sente assim, muitas vezes. Então eu trago aqui para você soluções simples, práticas, que vão demandar um tempo bem restrito, né? Um tempo assim que a gente consegue sim encaixar, porque é uma coisa que a gente vai fazer naturalmente, só que agora com um outro olhar. Então eu vou fazer, não vou precisar parar toda a minha rotina e eu vou estar criando esse vínculo com meu filho e estimulando a habilidade matemática. Então eu te convido a fazer essas pequenas ações com a sua criança, né? Faça então algum desses exemplos que eu te dei, ou então a partir do seu olhar, da sua rotina, que pode, né, ter coisas diferentes aí, faça com a sua criança e depois comenta aqui para mim, coloca aqui para mim o que você fez. Qual foi a reação da sua criança? Funcionou para vocês? Né? Foi positivo? Como que foi essa experiência? Então, se esse conteúdo te ajudou, trouxe de alguma forma algum benefício para a sua vida, para a vida do seu filho, conta aqui para mim. Eu vou ficar muito feliz em saber.